Olá, galerinha, tudo bom? Então, hoje eu vim falar aqui no canal sobre 5 mitos, lendas, dúvidas que existem com relação a yoga para crianças. O meu nome é Cíntia Blanc, eu sou instrutora de yoga para crianças e adultos e trabalho e estudo as infâncias há mais ou menos 6 anos. O primeiro mito, dúvida que existe com relação a yoga para crianças é se a yoga é uma religião. Então, a yoga ela não é uma religião, embora sim ela esteja ligada à espiritualidade, mas ela não é uma religião. E isso acaba sendo uma dúvida, um empecilho para muitas vezes os pais ou familiares colocarem as crianças em aulas de yoga, por pensar que se a criança pratica alguma religião, vivencia alguma religião em casa, ela então estaria mudando de religião ao praticar yoga. Isso definitivamente não é verdade. Você pode ser católico e praticar yoga, você pode ser evangélico, qualquer religião pode ser praticada enquanto se faz yoga. Isso para qualquer idade. Yoga não é religião. Yoga ele está estritamente ligado com aspectos morais, aspectos éticos, de boa convivência, mas isso não constitui o yoga como uma religião. São coisas diferentes. Então, primeiro mito, primeira dúvida, yoga não é religião. E agora, o segundo mito que existe com relação a yoga para crianças é: yoga é um exercício físico? Pois é, tem muitas vezes alguns familiares que comentam: ah, mas o meu filho ele já faz dança na segunda-feira, ele faz vôlei na quarta, e aí eu queria colocar ele então para fazer yoga, para fazer um exercício diferente. Yoga não é exercício físico, tá? Yoga, ele tem posturas, que são as chamadas asanas, e os asanas são posturas físicas que nós fazemos com o nosso corpo, tanto no yoga para adultos quanto no yoga para crianças, mas yoga definitivamente também não se resume a posturas. Yoga é um complexo sistema filosófico de conduta de vida que inclui vários aspectos. Inclui o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, o trabalho respiratório e ensina várias formas de nós trabalharmos, melhorarmos esses aspectos na nossa vida, desde a criança até o adulto. Ou seja, a yoga não é um exercício físico. A yoga é muito mais do que isso. No outro extremo, tem-se então o terceiro mito da yoga para crianças, que então a criança ficaria sentada meditando. Muitas vezes os pais comentam também isso, de não vou levar o meu filho para fazer yoga porque ele é muito agitado e ele não vai conseguir ficar parado, sentado, meditando, fazendo nada. Então, por isso, yoga não é para o meu filho. Isso também é um mito, é uma dúvida que existe. A yoga, ela trabalha a mente, como eu já comentei, e a meditação, as visualizações criativas, as meditações sejam silenciosas ou guiadas, elas vão fazer esse trabalho com a mente, mas a yoga não é só isso. A yoga tem todo um trabalho, principalmente com as crianças, em que vai se fazer várias abordagens diferentes para conseguir trabalhar com crianças de uma forma lúdica, divertida, agradável e que proporcione um aprendizado para essas crianças, de corpo, de mente, de respiração, de vida em sociedade. Então, a yoga, ela não é nem só exercício físico, como uma ginástica ou como um esporte, assim como a yoga não é só ficar sentado 1 hora parado, sem fazer nada e querer que a criança não pense em nada.
Então, esse terceiro mito da yoga para crianças não é deixar a criança sentado, sem fazer nada, meditando. A yoga para crianças inclui atividades de meditação, de concentração, mas não se resume a isso também. O quarto mito que existe com relação à yoga para crianças é se a yoga está ligada a algum tipo de movimento cultural ou ideológico, como o veganismo, o vegetarianismo, contracultura, hippies, etc. E aí algumas pessoas acham também que se matriculasse o seu filho numa escola de yoga, se o seu filho, sobrinho, afilhado, começar a fazer aula de yoga, ele então não vai mais querer comer carne, porque o yoga estaria relacionado com o veganismo, o vegetarianismo. Outro comentário que muitas vezes surge é que o yoga, então, a criança começaria a praticar yoga e iria querer andar de pé descalço, usar roupas coloridas e soltas, coisas do tipo, como se fosse parte de algum movimento cultural, ou de moda, ou etc. Então, em primeiro lugar, essa dúvida que existe com relação a comer ou não comer carne está ligado a yoga, porque na yoga existe um princípio que é a ahimsa, da não violência. Mas a não violência, ela é muito mais ampla do que não trazer violência para o prato ou não comer carne. Essa é sim uma forma de interpretação, é uma forma correta também de se viver a não violência. Mas a não violência começa em primeiro lugar no nosso pensamento. Então, nós não temos pensamentos violentos conosco mesmo, pensamentos de culpa, pensamentos de medo, pensamentos de negatividade. E também não temos pensamentos violentos com relação a outros, desejando o mal para alguém, por exemplo. Outra forma de viver a não violência é com relação às palavras. Não temos palavras agressivas, uma comunicação violenta. E, por fim, também não termos atos violentos, nem conosco e nem também com as pessoas com quem convivemos. Então, o princípio da não violência na yoga, ele é muito amplo e ele abrange tudo e qualquer coisa, mas ele não está restrito, ele não é obrigatoriamente ligado a algum tipo de ideia, ideologia, movimento de veganismo ou vegetarianismo. Pode estar ligado, mas não obrigatoriamente é. Até porque a yoga é um dos sistemas filosóficos mais antigos do mundo e quaisquer outros movimentos, como o próprio veganismo ou vegetarianismo, são muito mais recentes, até a nomenclatura, do que a prática do yoga. E sobre as roupas, que muitas vezes também já ouvi comentários do tipo, as roupas que se usa, muitas vezes elas são relacionadas, elas estão inseridas dentro da cultura indiana. Então a cultura indiana é uma cultura mais colorida, com roupas mais leves, roupas mais soltas, até para facilitar a prática do exercício. Mas as roupas utilizadas na cultura indiana e roupas, como por exemplo de movimentos hippie, contracultura, é outra coisa, não são similares. Então não tem nada a ver. A roupa que a criança vai usar para fazer uma prática de yoga deve ser apenas uma roupa confortável. Isso não estaria influenciando a adotar algum outro estilo de roupa por causa da yoga. Para praticar a yoga deve usar um estilo de roupa, um estilo de vida. Agora, o quinto mito, dúvida, que existe com relação à yoga para crianças, muito comum e até muito praticado, é que a yoga para crianças seria a mesma yoga para adultos, só que em uma turma com crianças pequenas, com pessoas com menos idade. Isso também não é verdade. A yoga para crianças, ela deve ser uma atividade lúdica, uma atividade prazerosa para as crianças,
em que, através dos ensinamentos do yoga, se possam passar mensagens de paz, autoconhecimento, ética, moral, boa convivência, dentre tantos outros aspectos que o yoga pode contribuir na nossa vida. Então, para isso, vai se usar uma metodologia muito diferente de praticar yoga. E para isso, é muito importante que o instrutor de yoga para crianças entenda a infância, entendam a necessidade das crianças, entenda as fases de desenvolvimento infantil, técnicas, elementos lúdicos e faça uso disso nas suas aulas para yoga para crianças. E através desses recursos, então, se passe, se ensine a filosofia do yoga, as posturas do yoga, técnicas de concentração, de respiração, os asanas, as posturas. Mas colocar uma criança para fazer uma aula idêntica que um adulto faria, definitivamente não é nada didático e não é assim a yoga para crianças. É claro que é necessário que a yoga, tanto para adulto como para criança, mas para a criança que o instrutor seja certificado, tenha experiência, tenha conhecimento sobre tanto yoga quanto infância. Então, a yoga para crianças, ela muitas vezes se utiliza de histórias infantis, é uma possibilidade, jogos, brincadeiras, gincanas, fantoches, bichinhos de estimação, brinquedos, coisas do universo infantil para poder se atingir, então, as crianças, conseguir se passar os ensinamentos de uma forma prazerosa e lúdica. Ou seja, o quinto mito, yoga para crianças não é a mesma yoga de adultos. Uma metodologia diferente, utilizada para se adaptar ao universo e às necessidades das crianças. Então, pessoal, informação é tudo. Se você conhece alguém que tenha dúvidas sobre o que é yoga para crianças, ou você já viu ou já acreditou em algum desses mitos que eu falei, compartilha, comenta no vídeo e se inscreve no canal. Em breve tem mais vídeos. Beijo. Namastê.